Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, galera do segundo ano, é o seguinte, hoje a nossa aula está muito especial, pois hoje nós vamos falar de um dos temas mais incríveis, certo? E interessantes, e que também cai muitas vezes no Enem. Hoje nós vamos falar sobre o Iluminismo. Vocês lembram lá nas últimas aulas onde nós estávamos falando sobre o Brasil colônia, falou lá que a independência vai ser pautada, né? Vai receber mais muitas informações do Iluminismo. Lembra que eu falei? Pois bem, chegou a nossa aula e essa aula é muito especial. Bom, galera, Iluminismo vem da palavra iluminar. E como que a gente ilumina? Tendo luz, certo? Então esse movimento filosófico que surge aí no finalzinho do século XVII e se torna muito famoso, seu auge no século XVIII, ele vem com a proposta de iluminar a mente das pessoas, certo? Mas por que, professora, iluminar a mente das pessoas? Porque esse movimento filosófico ele vai surgir como uma crítica ao absolutismo dos reis. Vocês lembram que o absolutismo é o que mesmo? É o poder absoluto de um monarca. É quando esse rei, que é dono da cidade, ele tem o poder absoluto, então o poder dele é ilimitado. Ele pode mandar matar, ele tem o poder de tomar, então ele tem o poder de criar leis, ou seja, ele é a autoridade máxima, certo? Mas aí fica a pergunta, mas professora, por que as pessoas seguiam, obedeciam esse rei, esse absolutista? Você também lembra que eu falei lá nas últimas aulas que o poder do rei era o quê? Era reafirmado, legalizado pela igreja. E como as pessoas eram extremamente religiosas, ou seja, católicas, o poder do rei era divino. Então aquele trono onde ele se sentava não é um trono humano, é um trono divino. Então, se eu não respeito o rei, eu não estou respeitando quem? Eu não respeito a Deus. Então, por isso que as pessoas, elas seguiam cegamente esse rei absoluto, fazendo absolutamente tudo que ele mandava. Só que vai chegar uma hora que isso aí vai cansar, galera, entendeu? Vai cansar que as pessoas, elas vão começar a buscar o conhecimento. Então, o Iluminismo é um movimento filosófico do século XVIII que prega o quê? Prega o fim do absolutismo, prega o uso da razão, ou seja, se eu uso a minha razão, se eu tenho o poder de raciocinar, de pensar, quer dizer agora que eu não vou mais ter explicações religiosas para explicar qualquer fenômeno da natureza. Agora eu vou ter explicações do quê? Científicas. Ou seja, o Iluminismo, ele prega a ciência. Então, ele vai falar o quê? Que existe a religião, mas também as pessoas, elas têm que pensar, elas têm que usar a sua razão. E somente o conhecimento, o uso dessa razão, iria iluminar essa mente que está na escuridão. Certo, galera? Então, esse movimento, ele surge ali na Inglaterra, só que ele vai alcançar o auge quando ele chega na França, galera. Por isso que Paris é a cidade das luzes. Por quê? Porque os filósofos que nós vamos conhecer na aula de hoje, a maioria deles são franceses. E lá na França é que esse movimento ele ganha força, inclusive lá vai ter uma revolução que vai cortar a cabeça de um rei e depois, meus amigos, vários reis da Europa inteira vai ficar com medo de perder a cabeça. Ou seja, ou eu vou dar algum direito para esse povo, ou eu vou morrer, ou eu vou perder a minha cabeça. Além disso, o Iluminismo, ele também prega o quê? O fim dos privilégios. Os iluministas, eles falam que todos nós nascemos iguais em direitos, que numa sociedade não há ninguém melhor ou pior.
Só que esse rei, ele tem vários privilégios. E o poder dele não é um poder divino. Ele é apenas um homem, galera. E aí, quando essas ideias, elas começam a se espalhar na Europa, opa, quem não vai gostar nada disso é duas pessoas. É a igreja, porque se o iluminismo se espalha, a igreja perde o seu poder, e também aquele monarca absoluto, que vive do quê? Que vive dos privilégios, certo, galera? Então é isso, bora para a aula. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o iluminismo, o contexto histórico, principais ideias e filósofos, impactos do iluminismo nas instituições políticas e sociais e o iluminismo e as contradições coloniais. Vamos lá. Qual que vai ser o contexto? Como é que ele vai surgir? Bom, o iluminismo, que é a era da razão e das luzes, vai surgir aí no final do século 17 e 18. Vai surgir na Europa como um movimento intelectual conhecido como iluminismo, certo? Também vai ser chamado como o século 18 como o século das luzes. Ele valorizava a razão, a ciência e a liberdade como formas de iluminar a mente humana contra a ignorância, o dogmatismo e o absolutismo. Suas ideias questionaram os velhos modelos de poder e influenciaram profundamente as transformações políticas e sociais do mundo moderno. Então aqui nós temos uma imagem muito significativa que é o seguinte: aqui nós temos alguém que está com um livro e várias pessoas querendo pegar alguma coisa. E no centro da imagem nós temos ela um pouco mais clara, não sei se vocês conseguem enxergar. Então, o que isso está dizendo para quem está observando? Que o conhecimento, ele liberta. E que a sociedade, ela tem que ser pautada na razão, no conhecimento, na ciência e não na religião, galera. E aí, qual que vai ser o contexto do surgimento do iluminismo? Vamos lá. Ele vai surgir na Europa, especialmente na França e na Inglaterra. Como eu falei para vocês, surge na Inglaterra e aí quando chega na França começa a se espalhar para o resto da Europa. Inclusive da Europa vai vir para o Brasil. E também aqui no Brasil vai influenciar diversos movimentos, pessoal, certo? A Inconfidência Mineira vai ser um desses movimentos. Mas como, professor, isso é possível? Porque o filho desses nobres, pessoal, vai estudar na Europa. E aí, quando eles voltam para o Brasil, eles voltam cheios dessas novas ideias, do uso da razão, do uso da ciência, da liberdade, do fim dos privilégios. Então, começa a se espalhar aqui no Brasil, colônia também. E o iluminismo, ele vai dar impulso para o quê? Para a independência do Brasil. Bom, vai ser um herdeiro do Renascimento e da Revolução Científica. Então, nós vamos ter aqui, nessa questão de ser herdeiro, né, do Renascimento, nós vamos ter aqui aquelas descobertas científicas que vai dar impulso para o surgimento dessa teoria filosófica, que, no caso, é o geocentrismo e o heliocentrismo. Vocês lembram que a igreja falava que a Terra girava, que era o centro do universo, certo? Que os astros giravam em torno da Terra? Pois é. Vai vir os cientistas que vão observar os astros e, na verdade, eles vão falar o contrário. Eles vão falar que o Sol é o centro do universo e que a Terra gira em torno, certo? E aí eles vão ser perseguidos e depois de anos vão descobrir o quê? Que, na verdade, esses que foram perseguidos estavam corretos e não a igreja. E aí nós vamos ter também, por que surge? Porque vai haver uma reação contra esse poder absoluto do rei, contra a intolerância religiosa, ou seja, como a Igreja Católica ela tinha muitos fiéis e a igreja governava juntamente com o rei, em vários reinos somente o catolicismo era
autorizado. Então, quem era protestante acabava sendo perseguido. Então, o iluminismo, ele também nasce para combater essa intolerância religiosa e também os privilégios do antigo regime, ou seja, os privilégios do rei e de toda a sua corte. E também como defesa da razão, como caminho para o progresso humano. E aqui nós vamos ter ver que a Revolução Científica ela vai influenciar demais esse movimento do iluminismo. Então, os avanços científicos do século XVI e XVII vão inspirar esses filósofos iluministas, como eu falei para vocês, sobre os pensadores de Galileu, Kepler e Newton, pessoal, que mostraram que o mundo seguia leis racionais. Então, a igreja sempre fazia questão de colocar qualquer elemento. Então, tudo era explicado através da fé e não pela ciência, e não pelo experimento, certo? Então, a ciência, ela passou a ser vista como modelo para compreender e transformar essa sociedade. E a partir do iluminismo, nós vamos ter o que? Nós vamos ter várias e várias revoluções. Nós vamos ter a Revolução do Haiti, que vai acabar com a escravidão. Nós vamos ter aqui também a Revolução Francesa, certo, galera? Tudo isso aí vai ser originário do iluminismo, desse movimento. E aí, o iluminismo ele vai estar ligado muito com a burguesia, que vão ser os donos dessas fábricas. Lembras, um burguês, ele é o dono do capital. Então, ele vai ter várias empresas. A igreja, ela condenava o acúmulo de capital, pessoal. Então, metade daquilo era para o rei e metade para a igreja. E acabava que essa classe que está surgindo, ela também queria o lucro. E a igreja combatia esse lucro. Então, alguns pensadores que nós vamos ver agora, eles eram burgueses. Então, eles criam essas teorias que nós vamos ver para tentar afastar esse pensamento religioso do seu grande objetivo. Então, a burguesia em ascensão adotou essas ideias iluministas. Então, o desejo de liberdade econômica e política contra os privilégios da nobreza. Lembra, todos nós nascemos iguais em direitos. E o iluminismo tornou-se base ideológica das futuras revoluções liberais. E aqui nós vamos ter os principais filósofos e também os principais iluministas. Aqui nós vamos ter o Voltaire, que é um francês, nós vamos ter Diderot, nós vamos ter Montesquieu, nós vamos ter Rousseau, que ele é um suíço, nós vamos ter o Locke, que é inglês, o Adam Smith, que é um escocês, certo? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre cada um deles. Vamos lá. Então, o que esses iluministas eles vão defender? Bom, eles vão defender a liberdade individual e a igualdade jurídica. Eles vão criticar o absolutismo e o poder da igreja. Essas propostas dos iluministas vai ser de um governo baseado em quê? Em leis, razão e o contrato social. E a educação como um instrumento para a libertação. Então, somente o conhecimento iria libertar essa sociedade dessa escravidão da igreja e também do rei, galera. E aqui nós vamos ter os principais pensamentos do John Locke. Então, o John Locke, ele vai defender os direitos naturais e o governo baseado no consentimento. Então, presta bem aqui atenção. O John Locke, galera, ele defendia o direito natural. Ele falava que todos nós, quando nascemos, nós temos 3 direitos naturais, que é o direito à vida, à liberdade e propriedade privada. Então, nenhum governo pode tirar isso de nós. Todos nós temos 3 direitos naturais. O que é natural? É aquilo que já nasce, certo? Então, todos nós, quando nascemos, nós temos direito à vida, ou seja, ninguém pode tirar a nossa vida. Nós temos direito à liberdade, ninguém pode nos tornar escravos.
e nós temos direito de ter uma propriedade privada, ou seja, nem tudo é do rei. E quando o povo não estiver contente com o seu governo, o povo tem o direito de se rebelar, ou seja, tirar esse governante. Então ele está falando o que aí? Que essa historiazinha de que o poder é hereditário, de pai para filho, isso não existe. Por quê? Onde que está escrito que o filho do rei ele vai ser um bom governante? Por que ele tem que governar até o resto da vida e depois vir um outro filho? Então, o John Locke fala que quando o governo ele não promove, ele não assegura vida, liberdade e propriedade privada, o povo pode se rebelar e tirar ele do poder, certo? Vamos continuar. O segundo é um Barão de Montesquieu. Ele vai ser o filósofo da separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Galera, presta atenção aqui. Vocês lembram que eu falei que o absolutismo ele vai ser uma crítica, o iluminismo vai ser uma crítica ao absolutismo. Então, o que o Montesquieu fala? Ele fala que um rei ele se torna absoluto porque todo o poder fica concentrado nas suas mãos. Então, uma maneira de acabar com esse poder absoluto, esse poder ilimitado desse monarca, é pegar esse poder e dividir em 3 partes. É aí que nós vamos ter o poder executivo, que é aquele poder que executa as leis. Nós vamos ter o judiciário, que vai ser aquele poder que cria as leis, e nós vamos ter o legislativo que cria as leis, e o judiciário que vai julgar as leis, pessoal. Então, quando uma sociedade ela está consciente disso, ela pega o poder divino, ela pega o poder do monarca e divide em executivo, legislativo e judiciário. Lógico que quando ele vem com essa proposta, isso aí ele vai ter que fugir porque ele vai ser perseguido, galera, certo? Então, isso aí, para esses 3 poderes, para ser implantado, vai demorar, não vai ser assim da noite para o dia, mas vai funcionar. Tanto é, por exemplo, o Brasil segue os 3 poderes. Nossa sociedade, nossa Constituição, nosso país é dividido em 3 poderes. Executivo, que executa, legislativo, que faz as leis, e o judiciário, que vai julgar essa lei, certo? Vamos continuar. Bom, aqui também nós vamos ter o Voltaire. O Voltaire, pessoal, ele vai ser o filósofo que vai defender a liberdade de expressão. O Voltaire era terminantemente contra a igreja, simplesmente ele detestava. Nossa, professora, então ele era ateu? Não, galera, ele era contra a igreja, não contra a religião, certo? Então, Voltaire vai ser o filósofo da liberdade de expressão. O que isso significa? Que lá, até o século XVIII, as pessoas que estavam descontentes, elas não podiam se expressar, elas não podiam se manifestar. Por quê? Porque a igreja iria condenar e por parte do rei, o rei iria persegui-las. Então, por exemplo, se eu estivesse descontente com a minha vida, se a minha vida tivesse uma droga, eu não podia reclamar. Por quê? Porque se eu reclamasse, o rei iria me punir, certo? E se eu, digamos, não quisesse ir para a igreja, se eu quisesse ter um outro tipo de vida, eu iria ser também perseguida pela igreja. Então as pessoas elas não tinham liberdade de falar aquilo que elas pensavam e muito menos falarem o que elas sentiam. Mas o Voltaire vem e fala que não existe assunto proibido, que todo assunto ele tem que ser debatido. E ele também era contra superstições, ou seja, sabe aquela coisinha assim de quando a sandália ela está emborcada, quando você não pode passar por baixo de uma escada, sabe esse tipo de coisinha? Então isso é superstição. Então as pessoas eram muito supersticiosas na Idade Média, galera. Então tudo ali que acontecia, se acontecesse um terremoto, um tsunami, tudo era vontade divina. E o Voltaire falou que não, que isso aí não tem nada a ver, que isso tem uma explicação científica. Então o Voltaire vai ser
o filósofo da liberdade de expressão, certo? Vamos continuar. Bom, nós também vamos ter o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau vai ser o filósofo do contrato social. Então, olha aqui. O Rousseau ele vai falar o seguinte, que todos nós, quando nascemos, já assinamos um contrato social. Mas aí você deve estar pensando, professor, eu nunca assinei nada quando eu nasci, eu nem sabia escrever. Sim, esse contrato, que é o contrato social, ele vai ser criado para quê? Para que a gente possa viver em sociedade. Então, o contrato social é quando eu abro mão da minha liberdade para que o Estado me governe, ou seja, para que eu possa seguir leis, para que esse Estado ele exista de maneira, digamos, harmônica. Porque se numa sociedade, como nós somos seres diferentes e se nós vivêssemos de acordo com os nossos desejos, a gente viveria num caos. Então, nós precisamos de leis para o quê? Para nos reger, para dizer o que é certo e o que é errado. Porque nós somos movidos por nossos instintos, pelos nossos desejos. Então, eu assino esse contrato social e assim eu posso sim viver em sociedade. Então ele fala que o homem é bom, o homem nasce bom, você nasceu bom, só que segundo o Rousseau você foi corrompido. Então é dele aquela frase, o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, galera, entendido? Vamos continuar. E aí nós vamos ter agora os filósofos Diderot e D'Alembert, que vão ser os criadores do que nós chamamos de enciclopédia. Bom, talvez você nunca tenha visto uma enciclopédia, mas a enciclopédia, galera, era um livro que quando eu estudava, tudo que eu precisava, física, geografia, história, língua portuguesa, eu ia nessa enciclopédia. Enciclopédia é um livro mais ou menos dessa grossura, enorme, que pesa muito. É como se fosse o Google hoje em dia. Nesse livro continha todo o conhecimento. Então, o que é a enciclopédia? O Diderot e o D'Alembert vão ser os enciclopedistas, ou seja, eles vão criar a enciclopédia. Por quê? Porque quanto mais eu tenho conhecimento e eu descubro coisas novas, eu preciso colocar em algum lugar. Por quê? Porque o conhecimento, quando ele não é adotado, ele se perde. Então, essa também vai ser uma maneira de espalhar esse conhecimento científico. Então, o que vai ser essa enciclopédia do Diderot e do D'Alembert? Vai ser um livro enorme, com muitos volumes, onde vai ter aí todo o conhecimento que foi desenvolvido ao longo desse período, certo, pessoal? E aí depois vai ser proibido e depois vai se espalhar, ok? Vamos continuar. E aí nós vamos ter o Adam Smith, que vai ser um rico burguês. Ele vai ser pai do liberalismo econômico e defensor do livre mercado. O Adam Smith, pessoal, ele é o filósofo que prega a liberdade econômica. Bom, lá no absolutismo, o rei, ele representa o Estado. Então, o rei era ele que falava o que deveria ser produzido, quanto deveria ser produzido, por quanto deveria ser vendido. Então, o Estado, ele intervinha na economia. O que fazia os burgueses não se desenvolverem, não lucrarem. Então, o Adam Smith fala que não, que a economia é um organismo vivo, certo? Que não vai precisar da intervenção desse rei, que a sociedade, o livre mercado, e vai se autorregular através da lei da oferta e da procura. O que é a oferta? É um produto. O que é a procura? São os consumidores. Se eu fabrico um produto que tem pouca procura, eu vou continuar fabricando esse produto?
Não, por quê? Porque eu vou ter prejuízo. Então não precisa o Estado e nem o rei falar o que eu devo ou não produzir. Eu vou saber através do livre mercado, através da lei da oferta e da procura. Certo, pessoal? Vamos continuar. E aí nós vamos ter os impactos do iluminismo nas instituições políticas e também sociais. Vamos lá. As ideias iluministas, elas foram fundamentais para o fim do poder absoluto dos reis. Elas inspiraram a criação de constituições, ou seja, é o livro das leis e deveres de uma nação, que são leis maiores, que limitam o poder dos governantes e garantem os direitos dos cidadãos, estabelecendo um governo baseado em regras. O iluminismo, ele defendeu que os indivíduos deveriam ter direitos e liberdades, como a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, a de expressão e de ir e vir. Essas ideias foram base para a criação de declarações de direitos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Galera, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai ser base para o que nós chamamos de direitos humanos, muitos anos depois, certo? Não vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer. Só que essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai surgir aí durante uma revolução que nós chamamos de Revolução Francesa. Então, aí nós vamos ter o começo da base do que será esses direitos. Porém, mais à frente nós vamos ver que o iluminismo, ele vai pregar liberdade, igualdade, porém vai ter algumas contradições. Esse direito aqui do homem e do cidadão, realmente é do homem, tá? Realmente é do homem e do cidadão francês. A mulher, ela não vai entrar aqui nessa declaração. Muito pelo contrário, a mulher nem direito ela vai ter. Então, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão é realmente para os homens franceses que vão fazer essa revolução que nós vamos ver na próxima aula. E aí, nós vamos ter também, com o surgimento do iluminismo, o tal dos déspotas esclarecidos. Então vamos lá. Alguns reis europeus, como Frederico II da Prússia e Catarina a Grande da Rússia, tentaram aplicar algumas ideias iluministas em seus governos. E o Marquês de Pombal também, lembra? Modernizando a administração e a educação. Eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, pois usavam a razão para fortalecer seu poder sem abrir mão do absolutismo. Galera, é o seguinte, lá na França vai ter um rei e uma rainha que vão perder a cabeça durante a Revolução Francesa. Não vou falar quem é, vai ficar para a próxima aula, certo? E aí, essas revoluções, elas vão começar a se espalhar por toda a Europa. Então, o povo vai ficar faminto por direitos, vai querer acabar com o absolutismo, vai querer direitos iguais. E esses reis absolutos, ou eles vão mudar, ou eles vão ser tirados do trono. Então, o que é o déspota esclarecido? É um rei absoluto que governa com características iluministas. É aquele rei que vai dar um pouquinho de direito para o povo. Para quê? Para que ele continue sentado no trono, para que ele continue sendo rei. Então, ele vai dar com a mão e vai tirando com a outra, certo? Por exemplo, nós vamos ter reis aí que vão investir na educação, só que vai ter rei aí que vai aumentar impostos. Então, o que é o déspota? É aquele rei absoluto que vai governar com algumas coisinhas do iluminismo para não perder o poder, certo? Vamos continuar. Então, os iluministas, eles valorizavam muito a educação e a ciência como forma de progresso. Eles defendiam que o ensino deveria ser mais acessível e focado em matérias práticas para formar cidadãos úteis e pensantes, em vez de apenas repetir dogmas
religiosos. Então, vai ter escola aqui que vai ser escola de exatas. Então, aquela pessoa que tem mais facilidade com números, ela vai para essa escola, porque a escola vai desenvolver o potencial dela. E vai ter escolas que vai ser mais de humanas e que vai focar nessa parte, certo, galera? Então, eles vão defender um ensino mais acessível e focado nessas matérias. E aí, falando nisso, nós vamos ver algumas contradições coloniais, certo? Bom, falei para vocês que o iluminismo, ele vai pregar o quê? Ele prega a liberdade, ele prega a igualdade, o fim dos privilégios, certo? Porém, vai ter algumas contradições. Isso aí não vai ser assim 100%, certo? Vamos lá. Bom, as ideias iluministas de liberdade, igualdade e crítica ao absolutismo chegaram às colônias americanas, inclusive ao Brasil. Elas inspiraram elites coloniais a questionar o domínio das metrópoles e a busca por independência. Então, como eu falei, vai ter algumas revoluções que vão ser pautadas no iluminismo e onde esse movimento ele vai, no caso, influenciar várias buscas de independência e vão conseguir, certo, galera? Então, uma grande contradição do iluminismo foi enquanto a questão da defesa de liberdade e igualdade. Então, a escravidão de africanos e seus descendentes continuava forte nas colônias. Então, por exemplo, o iluminismo, ele defendia a liberdade e a igualdade das pessoas. Porém, a escravidão, ela vai continuar acontecendo. Então, assim, liberdade e igualdade para alguns e não para todos. Muitos iluministas, eles não vão questionar a escravidão ou a viam como um mal necessário para a economia. Então, aqui também nós temos a questão do direito das mulheres, pessoal. Então, para essa liberdade e essa igualdade aí, vai ser para algumas pessoas, mas para os homens. E aí, o que acontece? As mulheres, elas não vão entrar nessa questão de liberdade e nem também de igualdade, muito menos a questão da escravidão. Então, nós vamos ter aqui alguns discursos. Por exemplo, defesa da liberdade, mas manutenção da escravidão nas colônias. Inclusive, quando o Napoleão Bonaparte chega ao poder, ele manda aplicar novamente a escravidão nas colônias francesas, e é aí que nós vamos ter a independência do Haiti, certo? Que onde os escravizados, eles vão pegar e vão matar praticamente todos os seus donos, digamos assim, e eles vão fazer a sua revolução. Também vemos contradições na questão da igualdade e direitos restritos à elite branca e masculina. Bom, lembra daquela declaração do direito do homem e do cidadão? Pois é, galera, isso aí vai ser somente para a elite e para os homens. As mulheres, elas estão excluídas. Não só as mulheres, mas como os indígenas, os africanos e mulheres do projeto iluminista. Inclusive, durante a Revolução Francesa, nós vamos ter aí uma mulher muito importante, não vou falar o nome dela somente quando chegar a aula, certo? Que ela também vai ser guilhotinada, galera, ela vai ser morta, porque ela também vai cobrar da sociedade iluminista, ela vai cobrar a igualdade de direitos. Só que esse direito aí vai ser apenas para algumas pessoas e não para todas as pessoas. E aqui nós vamos ter uma imagem muito interessante que eu não sei se você consegue observar aí, de onde você está, mas aqui nós estamos tendo uma experiência científica, certo? E bem aqui no centro dessa imagem, nós temos o quê? Duas crianças. E o rosto dessas crianças estão muito iluminadas. O que isso está dizendo para você? Está dizendo que elas estão adquirindo conhecimento. Então, o conhecimento faz o quê? Liberta. Então, a mente dessas crianças aqui está sendo
iluminada, ou seja, essa criança, ela vai ser uma criança diferenciada, certo, galera? Porque ela está tendo conhecimento do iluminismo. E aí, no Brasil, nós também vamos ser, digamos, mordido por esse espírito iluminista. Então, no Brasil, movimentos como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana foram influenciados por ideias iluministas. Eles defendiam a liberdade, o fim da exploração colonial e, em alguns casos, a abolição da escravidão. Em alguns casos, mostrando que as ideias europeias ganhavam novas formas nas colônias. Ou seja, essas ideias que começam lá na Europa, começam a chegar aqui na América. E além também, nós vamos ver que o iluminismo ele vai ser essencial para a independência das colônias americanas, incluindo a dos Estados Unidos e a do Brasil. Ela ajudou a formar as bases dos novos países com a defesa de repúblicas, constituições e direitos, mesmo que na prática nem sempre correspondessem aos ideais. Bom, galera, esse é o iluminismo, nós vamos falar muito ainda desse movimento, certo? Ele vai influenciar as mais importantes independências do mundo inteiro e também rebeliões, porque a galera vai começar a entender que a sociedade, a vida delas tem que ser movida, regida pela razão e também que todos nós temos direitos iguais e que não é justo que algumas pessoas tenham mais privilégios que outras. Então essas ideias, elas vão vir como música para a América e também para o resto da Europa. E aquele povo que está oprimido, ele vai lutar agora por liberdade. Então nós vimos que o iluminismo foi ótimo, porém vai ter alguns defeitos, como por exemplo, a manutenção da escravidão e também as mulheres que não vão ser incluídas nesse processo. Esse direito das mulheres vão vir depois de séculos, mas vão chegar, galera. Bom, é isso. Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje, que você tenha entendido tudo, certo? Não chore, próxima aula estarei de volta. Tchau!